Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos dar a continuidade do estudo bíblico das quintas-feiras a respeito da igreja. Nós temos falado sobre a questão da igreja no mundo e temos mostrado, de fato, que a igreja ela deve se comportar como verdadeiramente a igreja de Cristo, manifestando-se uma igreja saudável. Eu gostaria de ler em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de 9 ao 15. Capítulo 3 de Colossenses. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Queridos irmãos, a Igreja de Cristo é um organismo vivo. Embora nós estejamos vivendo numa denominação que é uma organização, e as pessoas não fazem essa diferença. Hoje pensam que ser igreja é fazer parte de uma organização. A Igreja de Cristo está viva e atuante. Assim, nós podemos dizer que o corpo de Cristo é a igreja. Por isso é um organismo vivo. E muitas das vezes, esse corpo de Cristo, localmente, não falo a igreja invisível, mas a igreja visível, localmente manifesta alguns sintomas da igreja que enfrenta suas dificuldades, problema de identificação de igreja de Cristo. Às vezes os sintomas de doença espiritual. Por isso a igreja é tanto uma organização como um organismo. Como um organismo vivo, ela deve almejar ser saudável, mas soluções que procuram responder aos problemas da igreja moderna, focando somente na instituição, não consegue oferecer respostas que supram as necessidades do organismo. Ou seja, uma igreja saudável, ela não é fria, como qualquer corpo vivo não é. Então, quando se refiro a isso, eu estou dizendo que o esfriamento ela pode ter inúmeras causas, desde o engessamento de uma estrutura burocrática até o desânimo para se apreenderem novos projetos. Então, quando ouvimos sobre esfriamento, devemos acender uma luz de alerta. É claro que a queda na frequência aos cultos e na arrecadação geralmente são sinais de enfermidade. Porém, há outros sintomas menos óbvios. Então, o que acontece quando uma igreja não progride mais? Ela está estagnada, morrendo ou declinando. São sintomas que podem dizer que, de fato, a igreja precisa atentar que ela é o corpo de Cristo. Esse corpo que está vivo. E o esfriamento, muitas das vezes, pode se manifestar em termos de que as pessoas estão pensando Igreja de Cristo como organização,
Como organização, nós podemos ter algumas dificuldades, né, burocráticas, algumas dificuldades de situações até mesmo financeiras, mas esses sintomas não são esfriamento. O que nós podemos dizer é que quando a igreja perde o foco do organismo vivo, que tem vida, que manifesta a vida de Cristo, e foca o motivo da sua vida em coisas materiais, como programas de igreja, ou até mesmo em situações em que muitos chegam a se apegar à tradição, ou a uma nostalgia, lembrar o passado de uma igreja é importante, mas há uma grande diferença entre lembrar o passado e viver nele. Quantas vezes teremos de ser lembrados da época de ouro, né, dos heróis locais do passado? Então, manter atividades ou costumes sob a desculpa de que sempre fizemos assim colabora muito pouco para a saúde de uma igreja. Então, a igreja não tem que estar pensando em situações esta ou aquela. E, geralmente, quando nós estamos pensando mais no passado, é sinal de que alguma coisa não está bem. O passado é importante, nós podemos manifestar a ação de Deus e celebrar essas ações, o que Deus fez na vida dessa igreja. Mas quando nós olhamos somente para o passado, para trazer alguma referência de coisas que deveriam ter ficado lá no passado, a nossa referência não é a história da igreja, não é o passado e não são as situações que a igreja vive, mas a palavra de Deus. No entanto, precisamos perceber que o rio calmo da nostalgia pode se transformar numa caudalosa correnteza que arrasta a igreja para a destruição. Portanto, não sejamos inimigo da tradição, nem a desprezemos de modo algum, mas levemos em conta que uma ênfase exagerada na tradição é um modo de o passado assombrar uma igreja. Queridos, quando os sinais de saúde devem ser apresentados, que Paulo fala aqui do corpo, né? No capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Então, a igreja, quando manifesta esse envolvimento de que todos pertencem ao mesmo corpo, que estamos em paz em Cristo, nós demos o exemplo de um relacionamento da igreja como um corpo, e Cristo o seu cabeça, que domina e rege a sua igreja, através da sua palavra, através da manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Assim como nós perseguimos a saúde, né, a nossa própria saúde física, nós devemos dar atenção também à saúde espiritual da igreja. Em Colossenses capítulo 2, aqui usando a mesma metáfora, nos versículo 8, Paulo fala do quanto as tradições e filosofias humanas estão afastando a igreja do ideal divino. Mas havia aqueles que insistiam que as tradições, principalmente as judaicas, deviam ser mantidas a qualquer custo. Então o apóstolo argumenta que os que assim procediam estavam se tornando juízes do povo e não estavam retendo a cabeça. Isso ele faz referência a Cristo e sua soberania sobre a igreja, sobre o seu corpo. Veja precisamente nos versículos 18 e 19, que ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E também do versículo 19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento
que procede de Deus. É justamente nesse versículo, o 19, que somos apresentados ao conceito de saúde nesse corpo. Ou seja, Paulo diz que o corpo de Cristo está suprido e bem vinculado por suas juntas, cada um fazendo a sua parte. O corpo todo funciona como um organismo em que os nutrientes que nós recebemos através da alimentação sadia, correta, eles viajam pelos órgãos, veias e artérias, alcançando todas as células. E qual é o resultado disto? É que esse corpo ele cresce, o crescimento que procede de Deus. Então, se nós nos alimentarmos de Cristo, de sua palavra, de Deus, se não estivermos mais interessados com questões, de outros tempos ou situações embaraçosas da denominação, mas nos coloquemos diante de Deus como um organismo vivo, como o corpo de Cristo, alimentando-se dele, então esse organismo vivo, ele é saudável, porque ele experimenta o crescimento. E diz Paulo, assim deve ser a igreja. Mais do que um organismo vivo, a igreja de Cristo, ela deve ser saudável e assim experimentar crescimento. Porém, antes de prosseguir, observe que uma igreja saudável não é perfeita e impecável. Uma igreja saudável não resolve todos os seus problemas, mas se enfoca continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, os enganos da carne e os enganos do diabo. A igreja de Cristo, a igreja saudável, é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus, conforme revelado em sua palavra. Por isso, nós devemos manifestar como igreja de Cristo, uma igreja que está crescendo. E esse crescimento, irmãos, muitas vezes é confundido por números ou por outras situações. Mas os sinais de saúde dessa igreja que está retendo a cabeça, que é Cristo. Por isso a palavra de Deus deve ser pregada fielmente, porque a palavra de Deus é a voz de Cristo, e uma igreja saudável preza pela pregação fiel da palavra de Deus, e isso se traduz em pureza doutrinária da igreja. E assim ela ministra todos os sacramentos, os dois sacramentos, a ceia e o batismo. Eu costumo dizer que os sacramentos, o ceia e batismo, manifestam o movimento da igreja. O batismo quer dizer que a igreja está, de fato, evangelizando, novas pessoas estão entrando, então daí se batizam, tanto elas como seus filhos, as pessoas adultas, quanto seus filhos, a família da aliança. E o batismo e a ceia é a continuidade, melhor dito, a ceia é a continuidade desta comunhão. Então, se observarmos isto, a palavra de Deus pregada, os sacramentos sendo ministrados sempre, os dois sacramentos, batismo e ceia, é a manifestação de que a igreja está se envolvendo cada vez mais no seu progresso, está crescendo. Por isso, a igreja deve dar ênfase, sim, no seu plano de evangelização de Deus, através da busca das pessoas, através da palavra de Deus. A igreja local ainda é o principal e mais promissor meio de crescimento do reino. E sem esse envolvimento ativo com a evangelização e com as missões, ela não vai avançar. Porque a ordem foi dada: ide, pregue, ensine e batize. E mantenha esta comunhão até que eu venha. Por isso a igreja é um organismo vivo e ela se mantém de pé com vida por causa do cabeça, que é Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos detectar esses sinais. Esta semana nós queremos comemorar sim o aniversário da nossa igreja local para manifestar e celebrar a alegria de Deus na vida dessa igreja, a despeito das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e manifestar que nós estamos ligados em Cristo, o Senhor, e que temos planos para avançar continuamente como um organismo vivo que está de pé e saudável para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Aqui quem fala
É o pastor Francisco Moura, pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Que Deus nos abençoe.